Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Agora estamos próximos, né? Próximos das 19 horas. Hoje é o domingo do dia 16 de maio de 2021. Foi realizada aqui em Campo Grande a prova uma prova quadrix, né? No modelinho ABCDE, múltipla escolha, né? Conhece múltipla escolha. Do CREFITO, Conselho Regional de Terapia Ocupacional. Fisioterapia, terapia ocupacional, tá bom? E essa prova foi realizada agora no período da tarde, uma prova de assistente administrativo, quer dizer, uma prova em nível médio, tá bom? Então a prova chegou à minha mão tem alguns minutos. Hoje também temos uma prova do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul, uma prova do MS Gás, as pessoas estão ansiosas pela correção, contudo a prova ainda não chegou na minha mão, tá? Assim que a prova chegar na minha mão, prometo que gravo também uma correção. Então, para você que fez a prova do CREFITO, tá ansioso em saber, né? Se não me engano, gabarito só amanhã ou daqui mais à noite, mas você já vai poder conferir o seu certame. Vamos lá então? Vamos lá, me acompanha lá. Então temos aqui um pequeno texto. Na verdade, eu sempre oriento, né, que você faça a leitura dos enunciados, tá? Então, só que você vai me acompanhar na leitura dos enunciados, ele vai voltar bem pouquinho no texto, tá? Pouca coisa. Então, ele não vai fazer aquela pergunta global. Uma coisa muito importante, vai haver uma questão sobre a tipologia, ou melhor, sobre o gênero do texto, né? Notem que é um texto de internet, foi publicado no G1, tá bom? Então, o que acontece? Você vai ver nas alternativas lá que, só pelo fato, né, dele ter sido publicado no G1, e você vê aqui o teor, que é um teor de notícia, né, você já vai conseguir matar sem nenhum problema. Quer ver? Só lê o comecinho aqui comigo, ó. Texto para as questões de 1 a 7. Por quê? Porque as de 8, 9, as questões 8, 9 e 10 vão ser uma charge, tá? Vamos lá. MS determina novas restrições para frear o avanço da Covid-19. Mato Grosso do Sul determinou novas restrições para frear o avanço da Covid-19. As mudanças foram publicadas em um decreto estadual. O texto prevê medidas restritivas para todos os 79 municípios. O estado atingiu 3.915 mortes pela Covid e 205.712 casos confirmados. Com o agravamento do quadro da pandemia, uma das principais medidas tomadas pelo governo do estado por meio do decreto, tem o objetivo de tentar reduzir a mobilidade social e disseminação do novo coronavírus. Para isso, aos finais de semana, vai antecipar o horário do toque de recolher em todo o estado, tá? Então, veja bem, você vai ver ali que somente ele vai pedir até uma leitura na linha 12. Quer ver? Confirma comigo aqui. Então vamos lá, vamos para a primeira questão, tá? Então aqui eu dou tempo de separar em slide aqui para ficar mais fácil, tá? Isso mesmo. No título da notícia, quando a, abre aspas, da Covid-19, vírgula, o emprego do feminino, tá? Então, quanto ao emprego, né? Você viu que ele separou aqui, né? Quanto ao emprego do feminino, quanto ao emprego do feminino. Aí, o que acontece? O problema é que essa relação do gênero de Covid-19 ela é meio perturbadora, tá? Por quê? Porque a sigla Covid é o coronavírus, né? Então, é um vírus, né? Se é vírus, então é masculino, é o vírus. Contudo, essa é uma questão ainda que não está bem estabelecida. Por quê? Porque na hora que as pessoas colocam no feminino, elas estão evocando o fato de ser uma doença. Então, o que acontece? O bem da verdade é que tanto uma quanto a outra, elas estão corretas. Porque há preceito gramatical, é uma figura de linguagem chamada de concordância ideológica, chamada de silepse. E existe a famosa silepse de gênero, que é aquela que nós fazemos não com a palavra, uma concordância que não é feita com a palavra, uma concordância que é feita com a ideia estabelecida, entendeu? Então, veja bem, aí notem as questões, como ela foi elaborada. Está incorreto, porque se trata do nome do vírus causador da doença. Olha só, se é Covid, coronavírus, né? Estaria correta.
Está incorreto, ó. Outra correta, ó. Mas tem sido aceito na mídia como a única forma possível. Não, porque na mídia ele vai variar, né? Você vê o Covid, você vê a Covid, então é uma forma assim que realmente não tem estabelecido. Olha a letra C. Não se sustenta do ponto de vista linguístico. Se sustenta, evocando-se assim a silepse. Dá uma olhada. Letra D. Embora esteja correta, já está afirmando que está correto, que é um negócio meio complicado. Não leva a se afirmar se trata do vírus ou da doença. Não, é errado, porque se ele está no feminino, é porque é doença. Se ele está no masculino, é porque é o vírus. Olha a letra E, justifica-se, você vê? Então não é certo ou errado, então é uma justificativa por estar subentendida a palavra doença. Então nota, ele está subentendendo a silepse. Então veja bem, como até agora não é algo pré-estabelecido, supostamente a correta ficaria a letra A e a letra E, tá? Como realmente não é algo que ainda está estabelecido, então é preferível então a questão E, tá bom? Agora, tome cuidado, por quê? Porque o bem da verdade é que aí o elaborador pode evocar uma questão, evocar outra, mas pela análise desse seu velho professor, tá bom? A correta seria a letra E, tá? Porque justamente, se você fizer uma pesquisa rápida, a palavra, ela tem, na sigla, né, Covid, tem a palavra vírus, o que subentenderia a concordância do masculino. Contudo, usa-se o feminino justamente por essa concordância ideológica. Concorda-se com uma palavra que não está lá. No caso, a doença, né? Chamada coronavírus, né? Mas tá bom, então. Então, a alternativa melhor seria a letra E, né? Porque todas elas também, de uma certa forma, elas são muito enfáticas, né? A letra E, a letra B diz, não, está incorreto, não, está incorreto. Na letra dele fala, não, está correto. E o bem da verdade é que tanto uma quanto outra estão corretas, tá bom? Então a melhor alternativa fica a letra E. Você vê que necessariamente não é uma questão de interpretação. É a interpretação do texto. Eles colocaram um texto e fizeram uma questão de gramática sobre o título do texto. Agora, me acompanhe na questão 2. A passagem, as mudanças foram publicadas em um decreto estadual. Fecha aspas, linha 2 e 3. Está corretamente reescrita, mantendo-se o sentido original. Aí você tem que entender que a frase está naquilo que a gente chamamos de voz passiva analítica. Notem que eu tenho locução verbal e eu tenho também o meu sujeito paciente. As mudanças foram publicadas em um decreto. Pode ser feito assim? Pode, porque a voz passiva ela é aceitável tanto no verbo transitivo direto, quanto no verbo transitivo direto e indireto. Então, neste caso, né, ele pega aqui, quem foi publicada foi a notícia, então, as mudanças, perdão, então ele pegou o objeto direto e transformou ele em sujeito paciente. Correto, cara. Agora, o que ele vai fazer? Ele quer que você, a reescrita aceitável seria ou uma voz ativa, ou então uma voz passiva sintética. E daí o que acontece? Da mesma forma em que o verbo aqui concorda com o sujeito paciente mudanças, então ele também tem que concordar com o sujeito paciente mudanças na voz passiva sintética. Por isso que o correto é publicaram-se as mudanças, certo? Publicou-se as mudanças, que era errado. Em um decreto estadual, publicou as mudanças. Estadual publicou, aí no caso o sujeito não ficou indeterminado, então não seria correta. Na letra D, as mudanças teriam sido publicadas, aí ele já muda o teor verbal, né? Ele muda do pretérito perfeito para o futuro do pretérito, quer dizer, ele já lança para o hipotético, então não mantém o mesmo sentido. E na letra E, ele fabrica uma voz ativa aqui dizendo que as mudanças publicaram, o que muda o sentido, né? Porque as mudanças não publicaram nada. As mudanças, elas são o meu sujeito paciente. Então, levando em consideração a concordância, o tempo verbal e o sentido estabelecido da frase que ele quer transformar, a resposta correta é a letra A. Bom? Excelente. Vamos para outro? Aí você nota que eu coloquei aqui no final, né? Crefito 13, que é aqui do Mato Grosso do Sul, assistente administrativo, uma prova em nível médio. Mais uma? No trecho, com o agravamento do quadro da pandemia, uma das principais medidas tomadas pelo governo do estado por meio do decreto tem o objetivo de tentar reduzir a mobilidade social e a disseminação.
Um sinônimo possível para disseminação seria o quê? Erradicação? Não, erradicação é para terminar, né? Imunização também não. Propagação. Então, disseminar, propagar. Eliminação também não, aumento também não. O correto seria a letra C, certo? Um sinônimo aceitável. Questão 4 diz assim: no texto, né, ao se empregar o Estado, então você viu ali na leitura que eu fiz, em que o Estado tomou essas providências, né? Evita-se a repetição do quê? Bom, isso é uma teoria que nós chamamos de hipônimo e hiperônimo, né? O que é o hipônimo? O hipônimo é um nome genérico, né? O hiperônimo é um nome específico. Nós usamos hipônimos e hiperônimos para evitar a repetição de um elemento. Então a gente usa o específico em detrimento do genérico, que é o hiperônimo, tá? É mais ou menos assim, um hipônimo. Um hipônimo é um carro. O hiperônimo é um veículo, quer dizer, um veículo pode ser um monte de coisa, né? Disse que dentro do hiperônimo está o hipônimo, tá? Então eu posso estar falando, por exemplo, do lobo-guará. Eu falo agora do lobo-guará. Ao invés de repetir o lobo-guará, eu uso uma palavra de sentido genérico. É um animal que está correndo risco de extinção. Que animal é esse? O lobo-guará. Então eu uso hipônimo, aí depois eu uso hiperônimo. Notem que todo o texto fala a respeito do Mato Grosso do Sul. Para não repetir o Mato Grosso do Sul, eu uso o hiperônimo, que seria o Estado. Por isso que a resposta correta é a letra D. Ele evita a repetição da palavra Mato Grosso do Sul, certo? Quinto, diz assim: as escolas só podem funcionar de forma remota. A expressão de forma remota funciona como agora anotem, né? As escolas só podem funcionar. Então a escola só pode funcionar aqui. Funciona, irmão. Verbo intransitivo. Eu tenho aqui uma locução verbal, mas você analisa só o verbo principal, tá? Só advérbio de intensidade. Somente. As escolas somente podem funcionar de forma remota. Agora, de forma remota é o modo como elas vão funcionar. Neste caso, ele remete ao quê? Ao seu advérbio de modo. A resposta correta é a letra B. Certo? Mais uma. Formas verbais como reiterou, linha 26 e colocou, aí, né? Vou lá pro texto. Não, você tem que decorar que determinados tempos verbais eles vão apresentar determinadas terminações. Essa terminação feita com ela é usada na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Outro verbo não tem essa terminação, tá? Nem no futuro e nem no pretérito, somente o pretérito perfeito. Quer ver? O verbo é o verbo amar. Quer dizer que eu amei, tu amaste, ele amou. Fechou? Então, neste caso, essas duas formas verbais, elas estão empregadas no pretérito perfeito do indicativo. Letra B. Não é pretérito mais imperfeito, não é imperfeito subjuntivo, não é futuro, não é pretérito imperfeito, é pretérito perfeito do indicativo, tá? O texto é um exemplar do gênero, você viu como é fácil? Ó? Não é uma dissertação escolar, não é uma carta argumentativa, não é um memorando, não é um diário de viagem. Está lá no G1, ele está apenas querendo o quê? Informar, é uma notícia. Quanto ao gênero, tá? O gênero é o gênero notícia. E aí, eu tenho a charge, né, que eu falei para vocês, eu acho que não ficou tão grande como eu pensei que iria ficar, mas me acompanhe na leitura aqui. Em tempos de Covid, posso dormir mais um pouquinho? Lógico. Posso faltar na escola e passar o dia todo vendo desenhos? Lógico. Será que eu estou num filme de ficção científica? Né? Ele está admirado, né? Note a questão 8. No primeiro quadrinho, a forma verbal posso. Lembra, eu posso, tu podes, ele pode. Ela é uma flexão do verbo poder. Não é do verbo possuir, não é não sei o que é isso que ele quis dizer, que posse. Não é possear, que não existe, e também não é passear, né? Não é do verbo poder. A resposta correta é a letra C. Notem, no segundo quadrinho, a palavra na ser substituída pela forma aceita, pela norma padrão, deveria ser. Notem, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, posso faltar na escola. Ninguém falta na escola, quem falta a escola. Aí nós temos duas alternativas, letra B e letra A. Aí o que você vai ter que lembrar? Que quem falta no sentido de se ausentar, no sentido falta a alguma coisa. Entendeu? Então não é porque está faltando pão
entendeu? Na mesa do brasileiro. Não, eu estou faltando ao encontro marcado. Neste caso, quem falta no sentido de ausentar-se, ele é regido por preposição a. Trata-se de um verbo transitivo indireto. Então ele é regido por preposição. Como a escola ou aula é uma palavra feminina, então o que você faz? Você substitui por uma palavra masculina. Então, posso faltar ao colégio, seria o correto. Então, posso faltar à aula, ou posso faltar à escola com crase, certo? Então, a resposta correta é a letra B, certo? E a última, né? No terceiro quadrinho, a construção será, lembra? Será que estou num filme de ficção científica? Gera o quê? Certeza? Possibilidade? Condição? Não. Gera uma dúvida. Ele não sabe mais se o mundo é real, né? Porque ele pede as coisas e a mãe concede. Certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a correção da prova do CREFITO 13, né? Que é aqui do Mato Grosso do Sul. Foi uma prova em nível médio, tá ok? Foi uma prova realizada no dia 16 de maio de 2021, tá bom? Para encerrarmos, então, eu sou o professor Gessé Cortez. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ficou em dúvida em qualquer questão, é só você deixar uma pergunta aqui nos comentários. Eu vou ter o prazer de fazer um vídeo só para responder a sua pergunta, tá bom? Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até as próximas correções.